TNM, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, versão de Bíblia produzida e utilizada pelas Testemunhas de Jeová. É uma tradução de Bíblia boa, confiável? Se nós fizermos esta pergunta a uma testemunha de Jeová, ela vai dizer que claro que sim, é a melhor tradução de Bíblia do mundo. Agora, se perguntarmos quem foi ou quais foram os tradutores da TNM, elas não saberão responder. O próprio livro Raciocínio à Base das Escrituras diz que não sabe quem foram os tradutores, porque eles preferiram ficar no anonimato, para dar honra ao autor divino. E dizem também que não sabem sobre a formação cultural deles, visto que eles preferiram ficar no anonimato, então não tem como saber. A verdade é que se fizermos uma busca sobre a formação cultural desses tradutores da TNM, nós vamos ver que nenhum deles tinha capacidade intelectual, tinha formação acadêmica que daria respaldo para que eles fizessem uma tradução de Bíblia. Mesmo assim, vamos examinar hoje um versículo pelo menos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, na tradução do Novo Mundo de 1984-86, que eles usaram até o ano de 2014, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era entre colchetes, Deus com letra minúscula. Olha que interessante, não precisa ser nenhum conhecedor de grego para ver que a tradução do Novo Mundo está errada. Nós podemos ver isso na própria tradução de Bíblia em português, porque nós não usamos o para nos referirmos a Deus na língua portuguesa. Então nós não falamos o Deus, mas nós falamos Deus, então já tem um erro de português aí. Uma outra coisa, a palavra entre colchetes é uma palavra que não consta no original. Na página 1548 da tradução do Novo Mundo, de 84 a 86, diz o seguinte no rodapé, abre aspas, os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português, fecha aspas. Ou seja, é uma palavra que não consta no original, mas eles inserem para completar, para melhorar o sentido em português. Então, se nós tirarmos essa palavra que foi acrescentada, então não ficaria a palavra era um Deus, mas a palavra era Deus. Na versão de 2015, eles fizeram duas mudanças nesse versículo. Eles tiraram o artigo definido masculino singular, o, antes da palavra Deus. Então não está mais o Deus, mas Deus. Eles fizeram uma correção boa. Mas eles tiraram também os colchetes da palavra um, querendo indicar agora que o um consta no original, sendo que isso não é uma verdade. Nós sabemos que muitos eruditos e linguistas são contra a tradução do Novo Mundo, não apoiam a tradução do Novo Mundo. Não encontramos um Deus, como traduzido na TNM, em nenhuma das famosas traduções de Bíblia. Mas afinal, como está no texto original, no grego? No grego nós encontramos o seguinte: enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. A tradução bem literal desse texto seria o seguinte: no princípio era a palavra o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e Deus era o verbo ou a palavra. Então, na tradução literal desse texto, ficaria mais forte ainda a ênfase que o verbo é Deus. Tá? Enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Kai theos e Deus em hologos era o verbo ou a palavra. Que maravilhoso isso. O Dr. Mantei, ele disse que se João quisesse dizer que Jesus era um ser meio divino, ele teria usado Theos e não Theos. Fica claro aqui uma referência à divindade do Senhor Jesus, então. O verbo é Deus. Agora uma pergunta para os nossos amigos e amigas testemunhas de Jeová. Se a organização Torre de Vigia tem coragem de desrespeitar a palavra de Deus, de mudar a Bíblia, você ainda consegue seguir os seus ensinamentos?